Bom, então eu vou apresentar o projeto do meu TCC, projeto de pesquisa. O meu tema é ética nos negócios e vou falar um pouquinho da ética nos negócios exclusivamente no mercado de petróleo e gás no Brasil. Como bibliografia inicial, eu estou utilizando esse livro que chama Ética e Responsabilidade Social nos Negócios, segunda edição. Ele é coordenado pela Patrícia Almeida Ashley, que é doutora em administração de empresas, e com mais 12 autores ela escreveu esse livro. Na verdade, cada autor escreve 2 capítulos, e no começo do livro já é definido que autor que vai escrever cada capítulo, para a gente saber de onde tirar citações e quem foi que escreveu cada parte das opiniões que estão aqui. Então essa é a bibliografia inicial, foi o único livro que eu li de começo para começar as pesquisas e a base do meu projeto. Falando um pouquinho da motivação, da minha motivação, eu trabalho há muito tempo no mercado de petróleo e gás, sou engenheira e vivo muito aí a questão da corrupção que a gente está vivendo hoje aí com a Petrobras e com as outras empresas envolvidas na Lava Jato, com a corrupção. Então, para mim é muito claro hoje como a ética nos negócios é importante. É um tema antigo, existem já muitos livros antigos tratando disso, inclusive no Brasil, já que o Brasil é um dos países onde até hoje existe o maior índice de corrupção. E é por isso que eu decidi falar desse tema, porque eu tenho um certo conhecimento de causa para falar do assunto. Trabalho nas indústrias que fornecem material para a Petrobras e para essas outras empresas envolvidas na corrupção atualmente, então consigo falar com um pouco mais de solidez os impactos que a falta de ética nos negócios traz para o nosso mercado. O livro e o meu TCC falam um pouquinho do que é ética. Então, basicamente, ética é tratar as coisas como a sociedade espera que a gente trate, não necessariamente deva ter uma lei por trás disso, né? Então, o conjunto de ética e moral é agir e praticar as atividades do dia a dia, atitudes baseadas naquilo que a nossa sociedade impôs como correto. Não necessariamente tenha que ter um código de lei regendo todas essas ações. Falei um pouquinho também da parte do histórico de petróleo e gás no Brasil. Sempre foi e ainda é um mercado que gera muito investimentos, que movimenta muito dinheiro no Brasil, que recebe grande parte da verba pública. Então, grande parte dos impostos são dedicados à exploração, à extração, ao refino e ao transporte de petróleo, porque a partir do petróleo vem aí todos os outros derivados que a gente usa no dia a dia, como por exemplo a gasolina. E os investimentos externos também são muito grandes no Brasil nesse mercado. Então, por ser algo muito lucrativo, as empresas, as multinacionais e até empresas só internacionais que nem tem parque instalado no Brasil, investem muito na extração do petróleo no Brasil, porque é um mercado que gera muito dinheiro. E justamente por gerar muito dinheiro, ele atrai o foco de muitos administradores, de muitas empresas que também querem ganhar um pouquinho dos resultados desse tipo de atividade. E aí começa realmente o problema da corrupção neste mercado, por se tratar de muito dinheiro envolvido. Claro que a falta de ética acontece nos negócios, desde os menores negócios até os maiores, mas vou falar um pouquinho mais focado nesse mercado, justamente porque a quantidade e agora a exposição desse tipo de ocasião
aconteceu agora com a Lava Jato. Eu falo um pouquinho que não adianta a gente trabalhar todas as práticas de vendas que a gente aprende durante o nosso curso. Então, tratar um cliente bem, desempenhar um CRM bacana, correr atrás de uma estruturação de preço legal, ter um prazo competitivo. Não adianta você fazer a sua empresa ter os princípios básicos de vendas concretos se o seu cliente final vai escolher a empresa de quem ele vai comprar aquele tipo de produto, daquela empresa que vai beneficiar ele de alguma maneira, e normalmente financeira, né? Existem outros tipos de benefícios que acontecem, mas basicamente dinheiro. Então, aquele comprador que é corrupto e vai comprar da empresa X porque aquela empresa X vai dar alguma quantia em dinheiro para ele, algum benefício. E falando de todos esses problemas no Brasil e particularmente no petróleo, os problemas que nós tivemos com a Petrobras e com as construtoras que trabalham para a Petrobras. E o que aconteceu foi basicamente isso. A Petrobras é uma empresa pública, então todas as obras da Petrobras, o dinheiro das melhorias que são feitas pela Petrobras e as atividades da Petrobras são cobertas pelo dinheiro público. E o que estava acontecendo é exatamente isso. A Petrobras contratava algumas obras dessas construtoras e essas construtoras acabavam ganhando as licitações públicas da Petrobras porque os diretores acabavam contribuindo com alguma ajuda financeira aos diretores da Petrobras e aos políticos que estavam por trás da Petrobras. Então aí a gente consegue mostrar que não só as empresas, não só os empresários, mas também a parte dos políticos e do governo no Brasil, que também hoje em dia tem trabalhado com pouca ética, e isso tem afetado toda a cadeia produtiva no Brasil, que esse é justamente os resultados que eu coloco nas pesquisas, porque se eu não tenho obra, se a obra está paralisada porque eu não tenho verba pública para investir ou investimento externo por falta de confiança no Brasil, as empresas, as indústrias de base que fabricam os produtos que vão ser destinados a essas obras também não têm trabalho, e com a diminuição da demanda aumentou muito o desemprego nos últimos anos do Brasil por causa disso. Muita gente sendo mandada embora porque não tem o que fabricar dentro das indústrias. E muita gente desempregada também acaba consumindo menos porque não tem dinheiro também. Então o comércio também é prejudicado por causa disso. E nós temos aí um problema econômico geral no Brasil por causa de um simples detalhe, que é justamente usar, antes de mais nada, antes de ter uma empresa lucrável, sustentável, é ter uma empresa com ética profissional para poder trabalhar os negócios com ética, com moral, para que não aconteça mais esse tipo de problema em nenhum outro mercado.